Vamos ver aqui no dia de hoje, não é? O que é que a gente tem? A gente começa falando sobre a nossa semana. E a semana agora, hoje, domingo, a semana é a seguinte: a semana das semelhanças nas religiões. Tá? O que é que há de semelhante em todas as religiões? E a gente começa lembrando o seguinte: a semelhança, em três palavras, né? Semelhança, graça e revelação. Toda religião começou a partir de três realidades. Por usar errado o imagem e semelhança, com o qual os seres humanos foram criados, Adão pecou e as consequências espirituais passou a todos os seus descendentes e a toda a humanidade. Adão pecou e passou essas consequências para toda a sua descendência, né? E toda a humanidade. Por amor, Deus planejou a graça. Então veja, aí já tem o imagem e semelhança que Adão usou erradamente e cometeu o pecado, e é por isso que todos pecaram, a Bíblia coloca, né? Fomos contagiados pelo pecado de Adão. A segunda palavra agora é a graça, o plano da graça. Então toda religião tem a ver com isso. Vamos acompanhar bem essa visão, tá? Então, Deus planejou a graça, a melhor estratégia que sua sabedoria e onisciência providenciaram para amar, respeitar, alcançar, abençoar, atrair todas as pessoas e salvar o maior número possível dessas pessoas. E nisto passou a revelar-se, olha a terceira palavra, revelação. Passou-se a revelar-se a toda criatura, demonstrando o seu amor. Toda religião precisa e passou por esse caminho, tá? Todas as religiões, todos os religiosos no mundo, né, foram contagiados pelo pecado de Adão, por ter usado errado o imagem e semelhança. Também todos foram alcançados por essa graça de Deus, ou seja, a ação, o interesse de Deus em salvar todas as pessoas e a revelação de Deus dentro do projeto da graça. Deus se revelando, Deus falando às pessoas, não é? Todas, desde Adão até o último homem que vai nascer, né? O último ser humano que vai nascer no mundo. Então, Deus falando do seu amor, da sua misericórdia. Deus amando, né? Veja só, amando, respeitando, alcançando, abençoando e atraindo todas as pessoas e salvando o maior número possível delas. Essa semana a gente vai então conversar sobre isso, semelhanças, né? Onde toda religião passou para hoje existir, entendeu? Para hoje ela existir. Vamos aqui para o mês. Hoje é o dia 28, né? 28 de agosto. Vamos ver o que aqui, né? Nós fizemos aqui, acrescentamos algumas informações importantes que vai nos ajudar muito, não só até o final desse mês, que já está encerrando, mas no próximo mês em diante. Então, outras informações vão nos ajudar muito. Então, tá aqui, né? Hoje é 28, né? Então, a gente lembra aqui que é o mês de mês de um principal ensino de Jesus. Jesus tem vários ensinos, tá? Que são essenciais para os propósitos dele e que entre os propósitos dele está o nosso bem, está a nossa felicidade. Durante cada mês a gente vai chamar a atenção de um desses ensinos, né, que são principais, que fazem parte do corpo do ensino de Jesus e que mostra muito bem quem é Deus, e um deles é dar a outra face. Se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. Isso só um seguidor de Jesus é capaz de fazer. Não é para todo mundo, não.
Entendeu? E quando se fala em dar a outra face, nós estamos dizendo que fisicamente, fulano, você bateu aqui, agora vem aqui e bata. Não é exatamente isso. Pode até ser, mas não é exatamente isso que Jesus está falando. E é claro que nós sabemos o que é que ele quer dizer com isso. Entendeu? Principalmente quem é realmente guiado pelo Espírito de Deus. Tá bom? Então, esse é o ensino que a gente destaca nessa oportunidade, tá? Aqui, olha, mês das religiões, né, que a gente falaria ontem, dia 27, né? Então a gente lembra o seguinte, olha, 3 religiões que são consideradas religiões pequenas, porque tem entre 14 a 27 milhões de adeptos. Então são religiões pequenas, mas tem muito em comum entre elas. E vale a pena você dar uma estudada sobre elas na internet. A internet ajuda muito, maravilhosa a internet, tá? Então ela fala, o shintoísmo, o sikhismo e o espiritismo. Saia um pouco desse preconceito que foi plantado no coração da gente em relação a outras religiões e dessas 3, dos que a gente conhece, em relação ao espiritismo. Saia um pouco do preconceito, saia um pouco dessa bolha, saia um pouco disso, né? Em nome de Jesus, para a glória de Deus, dê uma estudada sobre cada uma delas. Entendeu? Dê uma estudada. Não precisa você concordar com elas, não, mas conheça, para que você não fique, né, falando coisas que você nem conhece, mas porque alguém preconceituoso encheu o seu coração sobre isso. Tá bom? Dê uma lida. Eu acho que vale a pena. E olhe com os olhos de Deus, os olhos de Jesus. Do mesmo jeito que Moisés cometeu erros gravíssimos e que nós cristãos também cometemos erros gravíssimos em relação ao ensino de Jesus, a gente diz uma coisa e vive outra. Então, dentro dessa, né, possibilidade de erros que a gente comete e que Deus compreende e que Deus ainda assim nos ama, também olhe outras religiões. Vai fazer muito bem a você e a sua relação com Deus. Tá bom? Muito bem. Na sequência aqui, olha, a gente vem para... Cadê? A gente vem para o dia, né? Hoje é 28 de agosto. Então, 28 de agosto. Vamos ver aqui o que é que hoje é dia da avicultura e dia do filósofo. Hoje é o dia deles, né? Hoje é o dia nacional do bancário. Bancário não é banqueiro. Banqueiro é o rico. Bancário é o empregado, é um dos explorados do rico, né? Então, o bancário, dia nacional do bancário, dia do financiário, né? Tem a ver com aquele que atua para financiar ou para facilitar o financiamento para outras pessoas, dia do voluntariado, dia de combate e prevenção ao escalpelamento, não é? Então é um problema também de saúde. Dia do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, né? Então esse instituto também hoje é o dia dele. E Dia Internacional dos Animais Domesticados, tá bom? Então esses animais que foram domesticados pelo ser humano, né, na sua história, então hoje é o dia deles. Aqui tem as orientações para fazer a vida melhor. Aqui tem sobre testemunho, diz: busque como ser melhor luz e sal para seus amigos e conhecidos. Hoje é o dia de descobrir como fazer melhor o que você já faz, tá bom? Mas como fazer melhor? E sobre personalidade, hoje é o dia da personalidade provedora, dia, né, dessa personalidade. Em 1 João, né, pelo menos hoje é o dia de lembrar de primeira carta de João, e uma das mensagens daquela carta é a seguinte: o apóstolo afirma que a pureza pessoal, a paz com Deus, o amor fraternal e as devidas confianças são outras consequências de quem está
na comunhão com Deus. Tá bom? São consequências. Não é porque eu sou religioso, eu sou cristão, que eu devo buscar isso, não. É espontâneo. É uma coisa natural. Eu não preciso me esforçar. Acontece naturalmente, né, na minha vida e nos meus relacionamentos. No Facebook, vamos ver o que a gente tem lá, que a gente pode fazer alguns destaques nessa oportunidade. Então está aqui primeiro o culto de hoje, né, que nós estamos realizando. Está aqui ele. Que mais? Aqui tem um banner, né, chamando para um texto que, né, estivemos fazendo, escrevendo dia após dia, a história de muitas Marias, tá bom? Então tá aí, é um convite para, né, conhecer um pouco daquela história. Aqui tem aquela nossa, né, são os dois lados da guerra e não só o que, né, saiba os dois lados da guerra, né? O que é que os ingleses falam, o americano fala, o que a Europa fala e o que é que a Rússia fala, tá bom? Para não ficar só a gente, né, dentro daquela mentira de um lado. A gente precisa escutar pelo menos a mentira do outro e a gente fazer um meio termo aí. Muitas guerras se ganham nas mentiras que se conta. A bicha é tão ruim que se ganha nas mentiras, tá bom? Ganha-se nas mentiras, né? É o que é usado, inclusive, em muita política, né? Na mentira, usar a mentira, porque a mentira, né, na cabeça de alguns é o que funciona. Aqui tem anjo, é um estudo, é uma resposta para essa pergunta. Anjo, o que é anjo da guarda, né, na Bíblia? O que é anjo da guarda? Tá bom? Então a gente estuda, conversa um pouquinho sobre isso. Aqui tem as 12 partes do conteúdo bíblico, a Bíblia está dividida em 12 partes dentro desse estudo. Aqui tem os 12 estilos literários nos textos bíblicos, né? Então são estilos diferentes e é importante conhecermos no texto que a gente está lendo qual é o estilo. Se a gente quer realmente entender a Bíblia, né, a gente tem que entender o estilo de cada texto. Para eu não ler uma poesia do mesmo jeito que eu leio um texto profético. E eu não leio um texto, as cartas de Paulo, do mesmo jeito que eu leio um texto histórico. Então eu devo conhecer o estilo para que eu possa desfrutar melhor, aproveitar melhor o que ele oferece. Aqui tem, né, um estudo também sobre o comentário, né, de um cristão. Está aqui o estudo. Aqui está falando, um videozinho sobre o PS CAPS, Casa de Apoio Solidário. Reflexões sobre democracia, né? O que dizemos ser e defender, né? Mas o que é que há de realidade nisto? Né? As mentiras que a gente vive dizendo e crendo que estamos numa democracia. Aqui tem diga não à guerra, e aqui mostra que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos são dois guerreiros, vivem de guerra, gostam de guerra, né? E aqui está uma série de anos onde cada guerra foi feita, tá bom? Onde cada guerra, né, esses dois países se envolveram. Aqui tem o verdadeiro culto a Deus, né? Uma conversa que nós tivemos no culto de ontem. Aqui também outro momento do culto de ontem, quando falamos sobre notícias do cristianismo. E aqui deveríamos nos incomodar na proximidade, perto da casa da gente, né? A gente conversou também no momento do culto de ontem. Aqui respondemos a essa pergunta ontem. Bíblia, quais os maiores erros no texto bíblico? Então a gente conversou sobre isso, tá? No culto de ontem. Aqui está o culto completo de ontem, que está lá no YouTube, e aqui o culto completo que está aqui no Facebook. Hoje ele não está disponível para o público, tá? Mas enquanto esteve disponível, aqui está, ele foi curtido por Maria Lideia, Ivete Espíndola e Edneuza Nascimento.
Então essas três anjas, né, cultuaram, estiveram e curtiram o culto de ontem. Aqui temos, né, uma palavra sobre democracia capitalista, que foi colocado ontem. Aqui tem aquele estudo, né, bíblico sobre Jesus. Ele era e é, né, direita ou esquerda, dentro do que se explica, né? Ele era direita ou esquerda, tá? Então está aqui um estudo sobre isso. Interpretando Maquiavel, uma afirmativa de Maquiavel, né? Bom, isso aqui então é o que a gente tem depois né, que foi já apresentado ontem na nossa conversa, no nosso culto matutino.